Olá, gente, tudo bem? Eu, professora Maura Feliciano de Araújo, também advogada, na matéria previdenciária, venho aqui com vocês esta semana conversarmos, mantermos aqui a nossa proposta de falarmos sobre planejamento previdenciário. Tenho deixado aqui dicas valiosas tanto para os meus colegas de trabalho quanto também para a sociedade de um modo geral. Já expliquei o que é planejamento previdenciário, qual é a sua finalidade, o quanto ele é importante, não só para a questão das aposentadorias, mas também para os benefícios em geral. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma questão que ela é muito importante quando o profissional ele realiza um planejamento previdenciário, principalmente aquele com vistas à concessão de aposentadoria, que é conhecer sentenças judiciais que tenham já transitado em julgado e cujos reflexos podem trazer positividade, vamos colocar assim, no planejamento previdenciário, bem como questões administrativas já tratadas pela Previdência Social. Sentença trabalhista, sentença da Justiça Federal, análise de casos de requerimentos administrativos, até mesmo sentenças da Vara da Família e Sucessões podem ser muito úteis na hora de se fazer um planejamento previdenciário. Uma sentença trabalhista, por exemplo, ela pode trazer para dentro de um contexto previdenciário o reconhecimento de vínculo empregatício, aumentando, elevando a soma do tempo de contribuição. Ela pode trazer o reconhecimento de nocividade no ambiente de trabalho e daquele adicional de insalubridade ou de periculosidade que é geralmente ali concedido na Justiça do Trabalho, aquele laudo ele servir para a contagem de atividade especial, também elevando o tempo de contribuição e, por que não, talvez, contribuir para que aquele trabalhador tenha acesso à sua aposentadoria especial. De uma sentença trabalhista, nós também podemos ter o reconhecimento de remuneração paga por fora, que por sua vez vai integrar o período básico de cálculo e poderá também elevar o valor da renda mensal inicial de um benefício, de qualquer benefício previdenciário que esteja sendo pleiteado pelo segurado. Então, percebam quantas vantagens, estamos falando apenas da sentença trabalhista, o segurado ele poderá ter dentro do planejamento previdenciário. Quando eu falo sentenças da Justiça Federal, eu me refiro, por exemplo, àquele caso em que foi levado para o Poder Judiciário o reconhecimento de benefício por incapacidade temporária ou até mesmo a própria aposentadoria por invalidez. Dependendo do trabalho que foi realizado, do tipo de sentença que houve, o reconhecimento daquele benefício por incapacidade, se não for de natureza acidentária e se intercalado com contribuições ou atividade, poderá ser contado como tempo de contribuição, também favorecendo o meu tempo, a minha contagem final do tempo de contribuição. As decisões administrativas da Previdência Social, seja aquela análise do servidor, seja a análise do Conselho de Recurso da Previdência Social, elas também são bastante favoráveis, porque de repente o reconhecimento de uma atividade especial, o reconhecimento de um trabalho rural, o reconhecimento de um contrato de aluno-aprendiz, também poderão elevar o tempo de contribuição, poderão ali até mesmo, quem sabe, dependendo da matéria, estender o período de graça. Então, percebam que reconhecer as decisões que foram praticadas no âmbito da administração pública, no âmbito do Poder Judiciário, podem refletir. Maura, você disse que a sentença da Vara de Família e Sucessões também pode ser útil? Sim, poderá ser útil. Se eu tive ali um reconhecimento de paternidade, e então, eventualmente, aquele filho reconhecido pela Justiça poderá ser um dependente para fins de pensão por morte. Eu posso ter o reconhecimento de união estável, também proporcionando ali o direito à pensão por morte. E claro, não só a pensão por morte, mas também ao auxílio reclusão. Então, para você que é advogado, tenha sempre ali no seu roteiro de perguntas, estas perguntas a serem feitas ao seu cliente. Já entrou com algum tipo de ação? Qual foi o objeto dessa ação? Você tem o número deste processo? Você conhece a decisão?
o ideal é que o cliente traga para nós todas essas informações, ou então que pelo menos ele traga para a gente o contato com o advogado que trabalhou para ele, porque se houver necessidade, então este vai intermediar cópia do processo judicial e tudo mais que a gente necessite. Né? Outra pergunta, você já fez requerimento na via administrativa? Qual foi o benefício? Qual foi o resultado? Porque tudo isso vai importar no meu planejamento previdenciário. Vai importar para calcular tempo de contribuição, vai importar para calcular ou até mesmo para revisar o valor da renda mensal inicial do benefício. Tá? Então fica aqui mais uma dica muito pertinente para a nossa atuação dentro do planejamento previdenciário. No que diz respeito à sentença trabalhista, é importante a gente saber se o segurado, se a segurada propôs uma ação. Maravilha. Então, propôs a ação, eu peço para que ele me traga a cópia desse processo. Eu gosto de pedir cópia de capa a contracapa, porque assim eu tenho uma noção de como esse processo ele foi instruído e posso, se não levar o processo inteiro, extrair as principais peças que o servidor ele vai analisar. Poxa, Maura, mas o segurado ele entrou no escritório, eu fiz a consulta, ele não tem ação trabalhista, mas ele tem uns documentos bastante interessantes. Posso fazer alguma coisa? Pode fazer sim alguma coisa, porque nos termos do artigo 10, inciso 1, a última linha desse inciso 1 do artigo 10 da Instrução Normativa número 77, e vejam, o artigo 10 é aquele artigo que trata dos documentos para a prova de vínculo empregatício, tanto do empregado urbano quanto do empregado rural. Eu tenho ali uma série de documentos que fazem prova de vínculo, carteira de trabalho, ficha de registro de empregados, extrato do fundo de garantia, e tenho a possibilidade de outros documentos que convençam o servidor daquela existência do vínculo empregatício. Logo, a sentença trabalhista, ela não é um documento imprescindível para a minha análise administrativa, para o meu reconhecimento de vínculo empregatício. Tanto é que o artigo 71 da Instrução Normativa, que é o que trata das reclamações trabalhistas, ele deixa em aberto. Então, o servidor ele analisará o processo trabalhista, desde que haja início de prova material, vai analisar a documentação que instruiu aquele processo trabalhista ou os documentos que estão ali ainda em poder do segurado. Quantas vezes entra-se com uma ação trabalhista e o advogado trabalhista ele tem uma visão ali da tese que ele vai desenvolver. E por vezes ele pode entender que aquele documento X não é essencial para aquela demanda, mas poderá ser essencial para a esfera previdenciária. Então, ainda que o cliente ele não tenha um processo trabalhista, vamos analisar o conjunto de documentos que ele possui, porque das duas uma, ou eu uso sozinho esses documentos, ou então eu incremento aquela sentença trabalhista transitada em julgado e assim então o segurado ele poderá ter ali mais elementos que corroborem com com o convencimento do servidor com relação à existência do vínculo empregatício. Maura, o segurado ele esteve no meu escritório, infelizmente ele não entrou com a ação trabalhista, mas eu identifiquei que há alguns elementos que podem fazer prova ao juiz. O que é que eu posso fazer? Já passou do prazo de 2 anos, né, da rescisão contratual para ingressar com uma ação. Você pode fazer uso da ação declaratória prevista no artigo 11, parágrafo 1º da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, ainda que o prazo para a propositura de uma ação trabalhista tenha já se expirado, por que não fazer uso da ação declaratória? Não haverá ali condenação do empregador, absolutamente nada, porque já passou do prazo, mas o Poder Judiciário poderá reconhecer que de fato aquele vínculo existiu e então nós vamos ali realmente declarar a existência daquele vínculo para trazer isso como contagem do tempo de contribuição. Lembrando os colegas que no planejamento previdenciário com vistas à aposentadoria,
tudo que o segurado quer, na verdade, é se aposentar. Então, a gente precisa ter o maior tempo de contribuição possível, né? Ter ali toda aquela caracterização do artigo 55, da lei de benefício, do antigo artigo 60, do decreto 3.048, para que ele, de fato, possa se aposentar, tá certo? Então, colega de profissão, pergunte, né, ao segurado, ao cliente, se ele possui esses documentos. Segurado, segurada, quando você buscar o advogado da sua confiança, já leve essa documentação. Olha, doutor, eu procurei um advogado que entrou com uma ação trabalhista. Olha, eu procurei um advogado porque eu tive que pleitear o meu auxílio-doença na justiça. Já leve essas informações para o seu, né, o seu profissional ali de confiança, que com certeza será de grande valia para as duas partes, tá bom? Até o próximo vídeo, continuarei trazendo dicas sobre planejamento previdenciário. Um abraço grande. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, podem fazer sugestões, podem fazer comentários, se inscreva nesse canal, acione ali o sininho para você ter conhecimento cada vez que o vídeo for postado e divulgue para outras pessoas, divulgue aí, né, para os seus contatos, para a sua família, para o seu núcleo aí de amigos, que será um prazer a gente se reunir periodicamente para falar de matéria previdenciária. E hoje, dia do professor, dia 15 de outubro, eu deixo aqui a minha eterna gratidão a todos os mestres que todos os dias passam pela minha vida e todos os dias deixam um pouquinho de aprendizado, um pouquinho não, deixam sempre muito aprendizado. Eu sou muito grata a cada professor que eu tive. Grandes decisões que eu tomei foi através ali de incentivo de professores. A minha faculdade de Direito foi o professor Itamar na escola estadual Amaral Wagner em Santo André. Foi ele que me motivou a ser advogada. Inclusive a faculdade onde eu me formei foi por indicação dele. Eu sou formada pela Universidade Brás Cubas em Mogi das Cruzes. Eu fui, né, alfabetizada pela professora Neuza, uma professora muito bacana, que eu nunca mais tive contato com ela, onde quer que ela esteja bem. Já tive também na minha mais recente aí, né, formação, excelentes professores, o professor Sérgio Geromes, o professor Rodrigo Sodero. Para nós que somos do meio previdenciário, uma das grandes referências, né, de aprendizado e de humildade é o professor José Roberto Sodero. Então, e todos os dias a gente tem. Quero aqui saudar as minhas professoras religiosas, né? Eu tive a professora Naildes como a minha catequista, a professora Ruth, a professora Neidinha, a professora Conceição, que já se encontra em outro plano. Então, em tudo na minha vida, eu sempre tive um professor, eu sempre tive uma professora que me incentivasse. Quando eu estive em sala de aula fazendo a minha pós-graduação na Escola Paulista de Direito, duas pessoas também me motivaram muito. A professora Ana Carolina Rossi Barreto, atual primeira-dama, né, da cidade de Santo André, e a professora Adriane Bramante. Quando eu vi as duas entrando, quando eu vi as duas pegando o microfone e ministrando belíssimas aulas, eu almejei ser um pouquinho delas. Então, para cada uma dessas professoras e professores que passaram na minha vida, toda a minha gratidão. E aos que virão eu também já agradeço, porque eu tenho certeza que me farão um ser humano cada vez melhor. Um beijo grande neste dia do professor, a todos os professores, a todas as professoras, e tenho que também aqui reverenciar a minha cunhada, Adriana, que é professora, e a sua co-cunhada, Cristiane Guedes, que também é professora. Enfim, tem muita gente bacana. Fátima, meu Deus, se eu começar a falar aqui, nós vamos ficar um dia inteiro falando de nomes de professores. E você, já cumprimentou seu professor ou sua professora hoje? Ainda dá tempo, o dia tá só começando. Um beijo, gente, até o próximo vídeo.